Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos analisar uma questão que se tornou polêmica recentemente, sobre o batismo. Quem pode ministrar o batismo em águas? Apenas os líderes religiosos podem ministrar o batismo em água, ou qualquer um irmão do corpo de Cristo, em outras palavras, qualquer um crente, por comum que seja, mas sendo crente, estando em Jesus Cristo, ele pode realizar o batismo em águas? Uma pessoa que não é um ministro, uma pessoa que não é um pastor, enfim, uma pessoa que é apenas um irmão em Cristo Jesus, mas ele é um crente, ele pode mergulhar outra pessoa em águas? Esta questão nós vamos trabalhar agora neste vídeo. E eu escolhi este tema porque, como eu falei recentemente mesmo, está circulando uma polêmica sobre a questão do batismo. Quem tem autoridade para batizar? Porque o coach Pablo Marçal, ele efetuou o batismo de uma jovem, me parece que Graciane, o nome dela. Ela era da igreja do pastor Silas Malafaia e ela então foi batizada pelo Pablo Marçal. E está aí na internet, né? O momento em que ele batiza, tinha muitas pessoas lá assistindo. E daí levantou-se uma polêmica. Pablo Marçal, ele não é pastor, ele não é um líder religioso, então ele não poderia efetuar o batismo em água. E nós vamos analisar esta questão. Aqui eu digo logo que não pretendo e de fato não vou atacar a pessoa do Pablo Marçal, até porque eu até o admiro, tá certo? Eu não tenho porquê, mas eu também vou analisar a questão aqui sem paixões humanas, ok? Eu vou analisar a questão do ponto de vista bíblico, estritamente bíblico. Então você é convidado a, comigo, analisar este assunto, tá bom? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no meu canal e você é muito bem-vindo. Vamos começar aqui por Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos analisar aqui. Eu vi aqui, eu tenho aqui muitas passagens, então para o vídeo não ficar extenso e não ficar também cansativo, eu vou citar algumas e outras eu vou ler. Eu vou ler algumas e outras eu vou apenas dar as referências. Mas esta aqui eu faço questão de ler. Mateus capítulo 28 e versículo 18. Diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes a quem? Aos discípulos, aos seus seguidores, aos apóstolos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Continua: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Começar por aqui, por este fragmento. Jesus aqui falou para quem? Para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Vamos ver quem está mais em foco aqui. Começar do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo. Então veja que esta ordem de Jesus, ela é dada para quem? Para os seus 11 discípulos. Não consta os 12, porque Judas aqui não é contado. Então veja que, a partir desta passagem aqui, Jesus ele está outorgando a autoridade para os apóstolos. Aqui é uma comissão dada originalmente para os apóstolos. Cristo fala para os apóstolos, para os 11 diz. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em
O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir da leitura do texto, a ordem aqui é dada para os apóstolos de Cristo, não para todos os discípulos de Cristo. A ordem aqui, repito, ela é dada para os representantes da igreja, para os líderes da igreja. E os apóstolos, nós sabemos que eles tinham autoridade. Cristo delegou autoridade para os apóstolos. E aqui, no caso, Cristo ele delegou autoridade para os apóstolos batizarem. E também a gente tem que ver o seguinte, este batismo, ele tem uma fórmula. O batismo aqui, além de os apóstolos receberem a autoridade para efetuar o batismo, este batismo ele tem uma fórmula, em o nome, no hebraico Hashem, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma fórmula trinitariana. O batismo tem que ser efetuado em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok, queridos? Então tem que ser efetuado em o nome sagrado, em o nome de Deus. O nome em questão aqui é o tetragrama Yud Rei Vav Rei. Este nome, ou este tetragrama, ele é pertinente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então é o nome da Trindade. Então a fórmula batismal, já temos aqui, é em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, aqui eu já começo, pelo menos de acordo com este texto, eu vou analisar, como já falei para vocês, vários textos, mas a partir deste texto aqui, nós não podemos daqui dizer que qualquer um irmão tem autoridade para batizar. Não. A comissão aqui, ela constitui de 11 discípulos, de 11 apóstolos, ok? Foi para os 11 apóstolos, representantes aqui da igreja, que Cristo falou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nos interessa aqui é a autoridade batismal. Foi dada para quem? Para os apóstolos. Ok? De nada vai adiantar também você dizer, então só quem pode pregar são os apóstolos. Não. Todos podem pregar, mas nem todos podem efetuar o batismo. E a questão do batismo, a partir do texto que nós estamos lendo aqui, apenas autoridades receberam o poder de efetuar o batismo. Mas quem sabe nós vamos encontrar uma outra passagem. Bom, cita-se o caso de João Batista. João Batista, você vai ler lá em João ou Mateus 3. Você pode ler o capítulo 3, aí você pega os versos 1 a 11. E você vai ver lá João Batista efetuando o batismo de uma multidão vinda da Judeia, da Galileia, aquele negócio todo, certo? E é interessante que entre os que foram ter com João para ser batizados, Jesus estava no meio e foi batizado por João Batista. Então, o Pablo Marçal, ele alegou o seguinte, João Batista era de qual igreja? João Batista, ele efetuou o batismo e ele era de qual igreja? Vamos lá, vamos dar uma resposta a esta pergunta. Aqui, isso é um argumento que é levantado por todos aqueles que se aventuram a, por conta, efetuarem o batismo de outro irmão, que não são líderes religiosos. Eles vão levantar essa questão. João Batista era de qual igreja? Ele era pastor? Ele era sacerdote? Enfim, ele era um líder judeu? Bom, eu quero lhe falar o seguinte. As informações que nós temos sobre João Batista não são muitas, mas eu quero lhe dizer o seguinte, João Batista, ele não era qualquer uma pessoa. João Batista, ele era sim um líder religioso. João Batista, ele era um sacerdote no sentido espiritual do termo. Isso sem falar, que eu não vou nem levar
muito se encontra, mas sem falar que ele tinha direitos sacerdotais. O pai de João Batista era sacerdote. Zacarias, é só você ler lá em Lucas 1 e versos 5 e 6 que você vai ver que Zacarias era sacerdote da tribo de Levi. A mãe de João Batista também era levita. E João Batista ele era filho da tribo de Levi, e os pais de João Batista, eles eram obviamente levitas, e o pai de João Batista ele era sacerdote. Então João Batista, no sentido de uma linhagem, ele tinha poderes sacerdotais. Se assim ele quisesse, ele tinha sido um sacerdote, ok? Mas enfim, o que eu quero lhe falar é que João Batista ele não era qualquer um crente, ele não era qualquer um irmão. João Batista ele era um profeta. Veja bem, João Batista ele era um profeta. E como profeta, como um líder religioso, ele tinha autoridade para efetuar o batismo em água, ok? Eu vou lhe mostrar mais na frente essa questão da autoridade de João Batista. A autoridade do batismo de João. Vamos lá aqui. João capítulo... Vou ler aqui para você. Veja que eu estou sendo totalmente fiel à narrativa sagrada. Não estou enrolando, não estou distorcendo e também não estou atacando nenhum irmão que assim venha efetuar o batismo. Qualquer irmão não. Mas eu estou aqui fazendo uma exegese bíblica. João 1, 25 a 33. Vamos ler isso aqui. Ó. Vamos lá. Perguntaram-lhe e disseram: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Então, a partir daqui, perceba o seguinte, ó. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo. Agora, logo, na concepção dos judeus, o Cristo é uma autoridade e o Cristo pode efetuar batismos. Nem Elias. Ora, para os judeus, o Elias ele pode efetuar batismos. Nem o profeta. Aqui está em foco um profeta específico da tradição judaica, que na compreensão dos judeus, o profeta em questão aqui é aquele mencionado por Moisés: eis que o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo. E será que a alma que não ouvir este profeta será extirpada do meio do meu povo? Então, para a tradição judaica, o profeta que Moisés falou ali em Deuteronômio 18, versos 15 a 18, é um profeta que será enviado, que será levantado por Deus nos últimos dias. É um profeta escatológico. Então, de acordo com esta tradição, é esperado para o fim dos dias 3 profetas, ou melhor, 3 ungidos na tradição judaica é esperado. Ó, o Cristo, ou o Messias, o Elias e o profeta. Então veja que qual foi o discurso de João Batista. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água no meio de vós, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Então, meus irmãos, João Batista, ele tinha autoridade para batizar, e mais na frente a gente vai ler realmente que João Batista, ele tinha autoridade para batizar. Porque João Batista, ele era um profeta. É claro que ele não é o profeta aqui em questão. Veja que aqui está falando de um profeta específico, que não é João Batista, ok? Vamos lá. Versículo, deixa eu ver, 33, ok? E eu não conhecia, mas o que me mandou, pronto, aqui, ó, a autoridade de João Batista. Por que João Batista batizava? E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água. Então João Batista ele já está dizendo por que ele batizava em água. Porque ele foi comissionado pelo próprio Deus para isto. E eu não conhecia.
Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então aqui está a autoridade de João Batista para efetuar o batismo em água. O próprio João Batista, no seu testemunho, ele diz que foi comissionado por Deus, que foi levantado por Deus, que Deus o ordenou para efetuar o batismo. Então, o argumento de dizer João Batista era de qual igreja? Esse é um argumento falaz furado. João Batista, ele era um líder? João Batista era um líder. João Batista era um profeta. Mais do que isso, João Batista, ele foi levantado por Deus para fazer o que ele estava fazendo. O próprio João Batista, no seu testemunho, ele dá a resposta. Os fariseus perguntaram isso para ele e ele diz: eu batizo com água. E eu fui comissionado por Deus para isso. Foi Deus quem me mandou, quem ordenou que eu efetuasse o batismo. Ok, irmão? Então, para uma pessoa efetuar o batismo em água, no mínimo, ele tem que ter sido levantado pelo próprio Deus para isso. A partir do texto, o próprio Deus tem que ter levantado esse irmão para isso. Ok, meu irmão? Vamos aqui. Mateus capítulo 21 e 23. Vamos aqui. Mateus capítulo 21 e versículo 23. Aqui, ó, o batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Aqui as autoridades estavam questionando a Jesus sobre a sua autoridade de ensinar e outras coisas que Jesus fazia. E com certeza até incluía a autoridade de Jesus em batizar. Isso nós vamos ver mais na frente. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu, ou seja, de Deus, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? Então fica claro aqui então uma coisa, que os judeus, eles não receberam o batismo de João. Eles não creram no batismo de João. Os judeus, eu digo, os judeus incrédulos. Tá bom? Eles não receberam o batismo de João. E com certeza, eu não vou apenas especular, mas com certeza eles questionavam João Batista. Ora, quem foi que te deu tal autoridade para você fazer isso? Porque para os judeus, uma pessoa para efetuar o batismo, ele tem que ser autorizado por um grupo de rabinos, de autoridades. E com certeza um dos seus questionamentos sobre João Batista é: quem foi que te comissionou, João Batista? Quem foi que te deu tal autoridade? Então veja que os judeus, eles repassavam uma autoridade para uma pessoa, para um líder efetuar o batismo. Baseado nisso, Jesus faz a pergunta: eu também vos perguntarei uma coisa, se mais disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era, do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então veja aqui duas coisas. Os judeus incrédulos não criam no batismo de João, mas segundo, a multidão cria no batismo de João. Mas por quê? Porque eles viam João como um profeta. Então entenda, meu irmão, não é qualquer um, a partir da leitura que eu estou fazendo aqui, até o momento aqui, não é qualquer um que pode efetuar o batismo. Ele tem que ter sido levantado por Deus, ele tem que ser um líder religioso. Ele tem que ser um líder religioso, tanto
no judaísmo, no cristianismo ou em qualquer outra religião que efetue o batismo, a pessoa para efetuar o batismo ele tem que ser um líder religioso. E é inquestionável que João Batista ele era um líder religioso. João Batista ele era visto pela população, menos pelos judeus incrédulos, menos pelos fariseus, mas João Batista era visto por Israel como um profeta, um grande profeta levantado por Deus. Bom, esta mesma narrativa nós temos em Marcos 11, 27 a 33 e Lucas 21 a 8. Jesus e seus discípulos batizavam. Aqui nós vamos ver uma questão. João 3, vamos aqui para João. João capítulo 3. João capítulo 3, versículos 22 a 26. O que é que diz? Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Então aqui João ele já declara que Jesus ele batizava. Ora, para você, meu irmão cristão, não preciso nem perguntar por que que Jesus batizava, né? Jesus ele era o Filho de Deus e ele foi autorizado para isso. Então vamos começar de uma coisa. Nós vamos aqui levar apenas na esfera humana. Por que Jesus ele batizava? Segundo, Jesus era um líder religioso. Terceiro, Jesus ele foi batizado por João Batista, logo ele estava autorizado também a efetuar o batismo. Não só porque ele foi batizado por João Batista, entenda, não é isso. Mas o que eu quero lhe dizer é que, de acordo com o texto sagrado, ainda tem mais só pode efetuar o batismo em água quem é batizado em água. Ainda tem esta questão, não basta apenas ser um cristão ou um líder religioso, tem que ter passado pelas mãos de outra pessoa, tem que ter recebido o batismo. E Jesus, ele recebeu o batismo de João Batista. Vamos lá. Ora, João batizava também em Enom. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então aqui está claro que Jesus ele efetuava o batismo. Em outro momento, João ele, considerando essa questão, ele vai dizer, se bem que o próprio Jesus não batizava mais os seus discípulos, mas a questão é que, mesmo que Jesus não batizasse, mas o autor aqui nesse momento ele está dizendo que Jesus fazia isso, mas vamos dizer, mesmo que Jesus, o próprio Jesus, não batizasse mais apenas os seus discípulos, de qualquer forma, Jesus ele tinha autoridade para batizar e autoridade para comissionar os seus discípulos a efetuarem o batismo. E o autor ele diz claramente aqui em algum lugar que os próprios discípulos eles efetuavam o batismo em água. Então você vê que durante o ministério de Jesus, vamos aqui seguir aqui a narrativa, sem complicações. Não somente Jesus ele batizava, e obviamente Jesus ele batizou. Ora, os discípulos de Cristo eles foram batizados por Cristo. Então não somente Jesus batizou, mas ele deu autoridade para os seus discípulos, para os seus apóstolos, quando ainda ele estava em vida, de acordo com a narrativa de João, para que eles efetuassem o batismo. Ok? Vamos aqui. Vamos ver se eu encontro bem aqui o lugar onde ele vai dizer. Pronto, é aqui, João 4, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí o autor aqui ele faz um parênteses. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então, depois de João dizer
por mais de uma vez que Jesus batizava, por fim é como se ele estivesse corrigindo. E veja que é interessante que aqui está entre parênteses a palavra que diz, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Então o autor ele está explicando aqui, ele está dando mais luz sobre, depois que ele afirmou mais uma vez que Jesus batizava, o que ele diz aqui, e depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram por ele batizados. Então, primeiro o autor, ele diz que Jesus batizava, mas depois ele, como que corrigindo, diz, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, meu irmão, mas o que eu quero chamar para você? Chamar a atenção para você aqui em todas as narrativas que até agora eu tenho lido, todos os que efetuavam batismo, eles estavam debaixo de uma autoridade. Jesus, ele batizava sob a autoridade do Pai. Jesus, ele já tinha sido batizado por João Batista. Jesus, ele fazia parte de um movimento antes. Lembre-se disso. Jesus, ele se tornou um líder com o seu próprio movimento. Ok, meu irmão? Isso aqui está muito claro, ó. E depois disso foi Jesus, João 2, 3, 22. E depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. E estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom. Então nós temos aqui dois movimentos paralelos. Um movimento dentro do judaísmo liderado por Jesus, outro movimento dentro do judaísmo liderado por João Batista. E ambos, Jesus como João Batista, eles efetuavam o batismo. E, primeiro o autor, como eu falei, ele diz que Jesus efetuava, mas depois ele explica melhor e diz, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Jesus ordena aos discípulos que batizem os povos. Aqui eu já li, Mateus 28, 18 a 20, eu quero ler para vocês em Marcos. Marcos, capítulo 16, olha o que diz aqui, ó. Finalmente, versículo 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham já visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, esta comissão aqui é constituída de quem? Dos 11 discípulos. Quem foi que Jesus mandou que batizasse? Os 11 apóstolos. Então, pegar este texto aqui, ó. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você pega este texto a partir da ordem que pregar o evangelho a toda criatura, aí você pergunta, todos podem pregar? Podem. Então, logo todos também podem batizar? Não. Aí a gente tem que voltar para a palavra original. Quem foi que Cristo mandou que pregasse aqui? Quem foi que Cristo estava levantando para batizar? Os apóstolos, 11 apóstolos. Então tem que ser uma autoridade comissionada por outra autoridade, no caso Cristo, tem que ser uma autoridade comissionada por outra autoridade, tem que ser um líder religioso levantado por Deus, conforme foi João Batista e conforme foi Jesus Cristo. Do contrário, esse batismo não pode ser realizado. Pelo menos até aqui onde eu estou lendo, eu não consigo ver, com muita sinceridade eu falo para vocês, eu não consigo ver aqui uma orientação para qualquer um irmão efetuar batismo em água. Apóstolos, agora aqui vamos ver, os apóstolos batizam 3.000 almas. Ora, você vai ler esse relato aqui em Atos 2, 37 a 38, de versículo 41. Você pode dizer ali 3.000 almas foram batizadas. Mas a pergunta é, quem efetuou o batismo de 3.000 almas? Os apóstolos. Ok? Quem foi que efetuou o batismo de 3.000 almas? Os apóstolos. E quem eram os apóstolos? Autoridades eclesiásticas, líderes, comissionados por Cristo para tal.
Aí você vai para Atos 8, 35 e 38, aí muitos argumentam, ora, Filipe batizou o eunuco. Mas quem era Filipe, meu irmão? Quem era Filipe na questão? Era um dos apóstolos de Cristo. Era uma autoridade, ele recebeu a autoridade de Cristo para fazer tal. Filipe ele foi comissionado por Cristo. Filipe batizou o eunuco, você vai ver Atos 8, 35 e 38. Aí você vai ver a questão de Paulo. Ananias batiza a Paulo. Vamos lá, vamos ler aqui, que eu vou ler para você. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Aí vamos aqui para o verso 10. Havia em Damasco um certo discípulo. Bom, ele era um cristão, né? Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punham sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vamos aqui para o versículo 17. E eu lhes... Aí é que Jesus prossegue, o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, mandando Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Ananias foi enviado por quem? Por Cristo, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Suponho eu que ele foi batizado por Ananias, não sei, mas com certeza. Tá bom, Ananias? Pelo que parece, ele não era um líder eclesiástico, ele não era um líder de um movimento, mas ele foi levantado por Deus para isso. Ele batizou a Paulo, por quê? Vamos dizer que Ananias batizou a Paulo. Vamos a partir aqui desse pressuposto que Ananias batizou a Paulo. Aí você pode dizer, mas Ananias ele não era líder de movimento, ele era apenas um irmão, sim, mas ele foi levantado por Deus para tal. Ele mesmo disse, ok, meu irmão? Então tem que ser, no mínimo, ordenado por Deus, levantado por Deus, assim como foi João Batista. Vamos aqui. Pedro na casa de Cornélio. Você vai ver esse relato de Atos 10, 44 e 47. Você vai ver que Pedro ele também efetuou o batismo de Cornélio e dos da casa de Cornélio. Mais uma vez, nós temos aqui o batismo sendo efetuado por uma autoridade eclesiástica, pelo apóstolo Pedro. Então não precisa nem eu dizer muito para lhe dizer que Pedro ele tinha autoridade para batizar. Os discípulos de João foram rebatizados no batismo cristão. Agora, essa parte bem aqui eu queria chamar a sua atenção. Ok? Atenção para o que eu vou ler. Muita atenção. Atos capítulo 19. Vamos aqui, Atos capítulo 19. Vou ler até o versículo 5. 1 a 5. E sucedeu que, enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, grave bem, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou que nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Então veja que Paulo ele estava conversando aqui com discípulos, a saber, discípulos de João Batista. Em outras palavras, Paulo estava falando com discípulos de João Batista, com judeus. Ok? Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
e os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Prestai bem atenção, meu querido. Aqui nós temos aqui duas questões, a questão judaica e a questão cristã. Então, por que eu estou chamando a sua atenção? Porque eu vi também um líder religioso atacando Pablo Marçal, ele perguntando, Marçal é pastor? Marçal é sacerdote? Não, só quem pode batizar são líderes religiosos. Tem que ser um pastor, tem que ser um rabino, tem que ser um sacerdote, ou é da igreja católica, ou é um protestante, ou evangélico, ou é um judeu. Ok, meu irmão, mas aqui vai a minha consideração. Um judeu, ele tem autoridade, um rabino judeu, ele tem autoridade para batizar? Aqui eu pergunto para você, cristão. Um rabino judeu, um rabino, obviamente, ele tem autoridade para efetuar o batismo? Você, na sua fala, já disse que quem é que tem autoridade para efetuar o batismo? Líderes religiosos. Tem que ser um líder religioso judeu, um cristão, da católica, como sacerdote, ou um protestante. Mas aqui eu lhe pergunto, para você, cristão, líder, pastor, você, pastor, que levantou este argumento contra o Pablo Marçal. Vamos lá. E digamos que um judeu que é batizado chegue e aceite a Jesus. Você vai rebatizá-lo? Não, você não vai rebatizá-lo. Ou melhor, você vai rebatizá-lo sim. Você vai batizar ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, mesmo que você não use esta fórmula batismal trinitariana, mas você vai batizar ele em o nome de Jesus. Você vai fazer um novo batismo. Ele vai passar por um novo batismo, porque ele agora é um cristão. Você sabe o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que o batismo judeu não vale. Você está dizendo isso, que o batismo judeu, ele é um batismo, ele é real, mas não vale, não tem autoridade. Então aqui veja que a sua argumentação ela é falaciosa. Quando você diz quem é que tem autoridade para batizar, aí você diz um sacerdote católico tem autoridade, um rabino tem autoridade ou um pastor tem autoridade. Não, mas quando você rebatiza uma pessoa que vem do judaísmo, ou quando você, líder protestante, você rebatiza um católico, uma pessoa que vem lá do catolicismo, que já passou pelo batismo, pelas mãos de um padre, quando você rebatiza ele, você está fazendo, sabe o que? Você está tirando a autoridade do judaísmo ou do catolicismo. Em outras palavras, você está anulando aquele batismo. Você está simplesmente dizendo que o batismo judeu não vale e que o batismo da Igreja Católica não vale. É isso que você está dizendo. Então, você está entrando em contradições ou em contradição quando você diz que apenas líderes religiosos têm o poder de batizar. Não tem. Se o batismo não vale, e na sua ação de rebatizar, estou falando aqui para você, pastor, no momento em que você, pastor, você que defende que apenas líderes religiosos têm o poder de batizar, mas a partir do momento que você rebatiza uma pessoa que tenha vindo do judaísmo ou do catolicismo, você está invalidando o batismo anterior, quer seja no judaísmo, quer seja no catolicismo. Então, quando você faz isso, você está dizendo que quem batizou não tem autoridade para fazer isso. E, de fato, esta é a visão cristã. Biblicamente falando, eu quero lhe dizer o seguinte, que o cristianismo, quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quando Jesus comissiona e manda batizar, de fato ele está dizendo é isso. O único batismo que é válido é o batismo cristão. Mas por que eu estou fazendo essa consideração? Para ver a sua incoerência. Você fez um apelo à autoridade quando você tentou refutar o Pablo Marçal, dizendo que ele não é um sacerdote e que ele não é um líder religioso e que ele não pode efetuar um batismo. Então você está entrando em contradição, na verdade você está apelando ao argumento da autoridade. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte, para efetuar um batismo tem que ser uma autoridade.
Só que quando você diz isso tem que ser uma autoridade, você está olhando apenas para a autoridade sua como pastor, como cristão. Você está dizendo as palavras, tem que ser uma autoridade cristã. E eu lhe provo isso porque a partir do momento em que você rebatiza alguém vindo do judaísmo, a partir do momento que você rebatiza alguém vindo do catolicismo, você está invalidando o batismo anterior. Então você é incoerente. A sua palavra, para ser honesta, de acordo com a Bíblia, você teria que ter dito exatamente, tem que ser um líder religioso cristão que deve efetuar o batismo. Porque a partir do momento que você rebatiza um católico ou um judeu, você não considera ele de fato um salvo. Quem batizou, você não considera que haja no judaísmo uma autoridade na experiência, que tenha a experiência de salvação, e você não considera também os católicos como sendo salvos. Ok? Esta é a verdade, irmão. Então aqui está a incoerência do apelo à autoridade batismal. Ok? Então vamos prosseguir. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Se você fosse perguntar, essa questão fosse levantada para Paulo, vou lhe dizer como é que Paulo responderia. Se a questão aqui do Marçal fosse levantada para Paulo, quem é que tem autoridade para batizar? Ele ia dizer, quem tem autoridade para batizar é um líder cristão. Tem que ser um cristão, tem que estar em Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Paulo ia responder isso, e ele não ia dizer que um judeu tem autoridade para efetuar batismo. No mínimo ele ia dizer o seguinte, os judeus efetuam batismo, mas a partir do momento em que eles aceitam a Jesus, eles devem ser rebatizados. E foi isso que Paulo falou, e foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo praticou. Vejam que aqui eram discípulos de João Batista, e João Batista era um judeu, então, em outras palavras, aqui eram discípulos judeus. Mas quando eles ouviram Paulo, o que é que diz? Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por que Paulo os batizou? Porque para Paulo o batismo no judaísmo, mesmo o batismo de João Batista, não era válido, porque foi efetuado dentro de um movimento judaico. Paulo entendeu que para entrar na igreja, para fazer parte do corpo de Cristo, tinha que ser rebatizado, ou seja, receber o batismo em o nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a verdade. Veja, não estou aqui analisando a questão se o batismo salva ou se não salva. Nem entendo por esse lado, tá bom? Eu não vou me ocupar desta questão, se o batismo salva ou não salva. Finalmente, nós vamos aqui para Paulo batizou, 1 Coríntios 1, 13 a 17. Paulo, ele batizou. Não precisa nem eu lhe dizer que Paulo ele era um líder religioso. Se você apelar para esta passagem, 1 Coríntios 1, 13 a 17, você pode dizer, mas Paulo ele não era um pastor, Paulo ele não era um sacerdote, Paulo ele não era um padre, mas meu irmão, Paulo ele era um apóstolo. E ele foi chamado por Cristo. Ele era uma autoridade, ele era um fundador de igrejas. Ele era um missionário. Você sabe que Paulo era uma autoridade, então ele não era qualquer um irmão. Por isso é que Paulo batizava. E ele diz claramente que ele batizava. Vamos ver lá? 1 Coríntios 1. Coríntios 1, aí versículos 13 em diante. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então, Paulo que já deixa claro que batizou dois. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Bom, Paulo ele não foi levantado ou enviado para batizar, mas batizava.
Por quê? Porque ele tinha autoridade para isto. Logo quando Paulo, meu irmão, diz assim, porque eu não fui enviado para batizar, mas para pregar, isso deixa claro por que Paulo disse isso, porque ele não era um pastor de uma igreja, ele era itinerante, ele fundava a igreja, mas ele não ficava em um lugar muito tempo. Daí fica subentendido nas palavras de Paulo que o certo era que quem deveria batizar era exatamente os pastores, os líderes eclesiásticos. Paulo, ele também batizava, mas como ele deixa bem claro aqui, não era o seu costume. Isso eram exceções que ele não explica, circunstâncias. Mas o que eu quero dizer aqui é que Paulo, ele era uma autoridade eclesiástica. Então este texto de Paulo aqui, ele não ajuda você, irmão, que quer, só porque você é cristão, você vai dizer, não, eu posso batizar. Você não pode. Em todos os textos que eu li aqui, você não pode batizar. Você tem que ser um líder religioso e você tem que ter sido levantado por Deus. Deus tem que ter te levantado para isso. Do contrário, você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Agora vamos aqui para Efésios 4, 5. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui Paulo, ele, como eu já falei para você, se você perguntar para Paulo, o batismo dos judeus vale? Ele dizia não. O batismo do islamismo vale? Não. O batismo de qualquer outra religião não vale. Para Paulo, o único batismo válido era o batismo cristão. E ele parte desse raciocínio. Há um só corpo, um só Espírito, que é o Espírito Santo, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Está bem aqui, meu irmão. Nós estamos concluindo este vídeo lhe mostrando que do ponto de vista bíblico, veja, do ponto de vista bíblico, apenas uma autoridade eclesiástica, ou se nós tomarmos o exemplo de Ananias, que até onde eu sei ele não era um líder religioso, mas ele era um discípulo, se tomarmos o exemplo de Ananias, no mínimo a pessoa tem que ter sido chamado por Deus, Deus tem que ter falado com ele, tem que ter o comissionado para tal. Do contrário, não tem autoridade para efetuar batismo. E quem é que pode, além de batizar, de onde é que o batismo tem que proceder para ser válido? Tem que ser um batismo cristão. Para o apóstolo Paulo, ele diz que um só batismo é válido, só há um batismo. Então, Paulo aqui, quando ele diz isso, há uma só fé, há um só corpo, há um só batismo, ele está dizendo, em outras palavras, que o batismo dos judeus não vale, o batismo de qualquer outro segmento religioso, ou melhor, religião, não vale. Apenas o batismo cristão é que vale. Para o apóstolo Paulo, é isso. E se você não sabe qual é a fórmula batismal, está lá em Mateus 28, 18. Ide por todo mundo, o Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Quanto à questão do Pablo Marçal, ele batizado, eu não vou entrar no mérito aqui, não. Eu não vou entrar no mérito. Bom, a única questão que eu entrei no mérito na fala dele é porque ele perguntou, João Batista era de qual igreja? Bom, João Batista ele não era de nenhuma igreja, mas João Batista ele era um judeu, e João Batista ele era um profeta, e João Batista ele foi chamado por Deus para batizar. João Batista ele mesmo diz que foi Deus quem o ordenou. Bom, se o Pablo Marçal disser que foi Deus quem o ordenou, eu não vou questionar, não. Se o Marçal disser, foi Deus quem me levantou, foi Deus quem me ordenou para isso, eu não vou questionar. Jamais. Agora, o que eu estou lhe dizendo é que a pessoa tem que ser ou levantado por Deus para tal, ou tem que ser um líder religioso, no caso, cristão. No caso, como nós estamos aqui analisando a questão do ponto de vista cristão, tem que ser um líder cristão. Tá certo? Agora, analisando de forma mais ampla, considerando que todos os batismos
são válidos. Então, tem que ser um líder judeu, tem que ser um sacerdote católico, tem que ter um protestante. Mas quando eu faço essa análise, eu também estou admitindo que em todos esses segmentos há a salvação. O que para um pastor, os judeus não são salvos, os católicos não são salvos, e assim por diante. Para um pastor, a salvação está apenas dentro dos segmentos evangélicos ou protestantes. Tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.